Começando o primeiro Jogo Limpo da segunda-feira, agora durante a semana, todas as segundas-feiras, das 10 às 11 da noite. Jogo Limpo, como vocês sabem, a gente estava no final de semana, domingão após a rodada, agora a gente vai pegar após a rodada inteira. Antes a gente pegar após o jogo das 4, agora a gente vai pegar a rodada inteira. Mas de volta aqui na UTV, depois desse um mês afastado, de mudança de grade e tudo mais. E com muito orgulho e com muita honra de estar logo após o FATV do grande Sérgio Oliveira, que terminou o programa agora, voltando aos primórdios, como a gente fazia no domingão, que o Jogo Limpo começava ao meio-dia, o FATV vinha às 2 da tarde, então fortalecendo bastante a grade esportiva da UTV, agora começando a semana em grandíssimo estilo, com FATV, na sequência Jogo Limpo. Então vamos com tudo para essa super noite esportiva da sua internet, da internet brasileira, da internet mundial. Não é mesmo, Jorge? Boa noite. Isso aí, internet mundial, gostei da frase. Boa noite, Hugo. Boa noite. Eu falo bem, né? Claro. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos nossos amigos aí. Agora nós estamos no começo de semana, na segunda-feira. Esperamos que vocês continuem conosco, assistindo, comentando, porque é a base de tudo. Então, fiquem conosco. Tá certo. Para começar, como não podia deixar de ser, a gente vai falar do clássico de ontem, Corinthians e São Paulo no Pacaembu, Corinthians 2, São Paulo 3. Para alguns foi 5-0 para São Paulo, né? Dizem aí que leva 3 e ganha 2 de brinde. Mas a gente vai falar disso vendo as imagens do clássico, o Sérgio já vai soltar para a gente olhar. Jorge, você pôde acompanhar o jogo em loco, você estava no estádio acompanhando a partida. Na sua avaliação, foi um bom clássico? Foi o melhor jogo desse Paulistão até agora? Sem dúvida, foi o melhor jogo do Paulistão. O Corinthians, sem o Jadson, perde muito a sua categoria, isso é fato. O Corinthians está numa dependência do Jadson gritante, né? E foi percebida no jogo ontem. E o São Paulo está numa grande fase, o São Paulo parece que se acertou, né? O Douglas, principalmente, jogador tão criticado, fez uma bela partida ontem, até surpreendente a todos, surpresa a todos. Mas, para mim, o grande destaque da partida, e isso o Muricy cobra muito desse jogador, é o Ganso. Né? O Ganso finalmente está mostrando o que ele sabe, né? Também não teve marcação nenhuma, isso também é fato. Né? O Ganso dominou amplamente o meio de campo do São Paulo e comandou aí todos os ataques do tricolor paulista. Né? Então, o Ganso, para mim, foi o melhor da partida, indiscutivelmente, né? Foi brilhante, né? E ajudou demais o São Paulo a vencer essa grande partida que você falou. Com certeza foi a melhor partida do campeonato até agora. Eu vou discordar um pouco de você. Assim que tiver no ponto as imagens, já pode mandar bala, a gente vai falando por cima das imagens. Para mim, Jorge, o grande nome do clássico foi o Douglas. Foi o Douglas e depois o Osvaldo. O Ganso fez um golaço, isso é indiscutível. Mas ele estava totalmente apagado no jogo. Eu não vi o Ganso fazer esse controle de meio de campo que você estava no estádio, de repente tem uma visão diferente, claro, eu assisti do conforto do meu sofá a partida. Mas, para mim, o Michael teve mais meio de campo, mais toque de bola, a bola passava mais pelo Michael do que pelo Ganso. E claro, o Osvaldo muito efetivo na partida, praticamente deitou e rolou em cima do Wendel ali, do lado esquerdo do Corinthians. Agora a gente vai ver os lances e a gente vai falando em cima. Aí é bom que ilustra o que a gente vai falar. As imagens que a gente pegou da internet, aí já vai ser a jogada do gol do Antônio Carlos, né, o primeiro gol. Aí não pode nem dar mérito pro cara que chutou, né, Jorge? Aí foi a cagada do zagueiro. Porque o Luciano chutou porque ele não era o que tinha que fazer. Né? Porque na transmissão, né, tá assistindo pela Rede Globo, Caio Ribeiro, depois desse lance o Luciano era o melhor em campo. Pra gente ver como é que comentarista hoje em dia não sabe nem o que fala. Num geral, eu acho que o São Paulo foi melhor no jogo, dominou mais a partida, posse de bola inclusive, tá 62-38, um negócio assim. O Osvaldo, que tem uma sassaricada ali, jogou bem. Mas eu vou concluir o que eu tava falando, eu acho que o Douglas se superou, fez um clássico irrepreensível. O Renato Augusto, que disputou com o Rogério Ceni, aí sumidaço no jogo, não apareceu para quase nada. Esse que tocou na bola agora, o Álvaro Pereira, tá dando um toque de experiência na defesa do São Paulo, apesar de ser o ponto fraco do São Paulo a defesa, o miolo de zaga. O Álvaro Pereira tá mostrando que é um jogador de decisão. Contra o Santos ele já vinha jogando bem. Só contra o Palmeiras que o São Paulo não viu a bola, né? Contra o Palmeiras dominou o São Paulo deu um chute a gol em 90 minutos, absurdo. Mas ontem já o Corinthians foi dominado pelo São Paulo amplamente, com algumas estilingadas igual essa que a gente tá vendo aí, que não dá em nada.
mas eu acho que o Douglas, olha o Douglas, o que ele fez aí, ó. Parece o drible do PES 14, eu faço isso direto lá. Que o Douglas fez uma... Tudo bem que o Douglas não vai fazer mais um drible desse na vida dele, né? Diga-se de passagem. O Luiz Fabiano, Jorge, que guardou aí o gol, fez a comemoraçãozinha toda estilosa ali. O pessoal tá criticando muito o Luiz Fabiano nas redes sociais, falando que é o artilheiro dos gols inúteis, Jorge. Você concorda com isso? Jogou bem, ficou bem garantindo a bola no ataque. Eu acho que o Luiz Fabiano fez uma bela partida. Eu acompanhei realmente o posicionamento do Luiz Fabiano. Estava muito dedicado, estava com vontade de jogar, né, e mostrou realmente isso. Né? Uma grande partida do Luiz Fabiano, para mim, sempre falei aqui para vocês, amigos, é um dos maiores centroavantes do Brasil, indiscutivelmente. Ele só não tinha cabeça, ainda acho que ele não tem, mas ele precisa mostrar futebol, e o futebol ele tem. Então ele tem aí a sua categoria, fez uma bela partida, e eu digo mais, o São Paulo, depois do primeiro gol do Corinthians, o São Paulo dominou o jogo assim, gritante, né? O Corinthians só teve os 2 chutes. Foi inesperado, né, Jorge? O domínio tão grande assim. O Corinthians só teve os 2 chutes, praticamente. Essa é a realidade. E esse gol aí falha do Wendel. Não subiu nada. Rodrigo Caio também. Outro que saiu, se estirpou, né? Tirou a zica. Né? Tirou a zica. Ele estava muito mal no São Paulo, mas quem sabe essa partida o fortalece, né? Porque fez uma bela partida. Ele, o Douglas, que nem você disse, e eu concordo amplamente com o Douglas. Fez uma grande partida, como faz tempo que ele fazia. Não, como ele nunca fez, né? O pessoal da produção falou pra você dar uma ajeitada no microfone aí, Jorge. Enquanto eu falo aqui, você vira o lado que pega o som pra cima, enfim, aquela coisa toda. Que a gente tá, né, dando um destaque pra essas camisas bonitas que a gente tá usando aqui, daqui a pouco a gente vai falar delas. Então o Jorge se empolgou um pouco, deixou o microfone escondido pra destacar a camisa vermelha dele, mas vai acertar tudo agora. Mas assim, o Corinthians, Jorge, você falou que o Jadson fez muita falta e sem dúvida alguma ele fez uma falta tremenda nessa partida, porque ele tomou conta do meio de campo do Corinthians, uma vez que existe uma carência muito grande de meia no Corinthians e o Jadson ocupou esse espaço. Pela cláusula contratual, ele não pode jogar contra o São Paulo, da mesma forma que Alexandre Pato não vai poder jogar contra coisa no Brasileiro. Aproveitando esse gancho, no Paulistão, o Pato já não pode jogar pela sequência de que ele já tinha feito mais de 3 jogos pelo Corinthians e tudo mais, ele não pode jogar. No Brasileiro, seria inteligente essas diretorias se reunir, né, Jorge? E liberar os dois pro Clássico, né? Porque no Paulistão, como não vai ter jeito mesmo, o São Paulo não vai liberar o Jadson já porque o Pato não pode jogar de qualquer maneira. No Brasileirão, seria interessante que essas diretorias repensassem essa cláusula, colocassem os 2 jogadores para participar do Clássico, vai abrilhantar o Clássico. Claro, o Pato é uma incógnita, né? Não jogou ainda pelo São Paulo, vai estrear quarta-feira contra o CSA de Alagoas pela Copa do Brasil. Do jeito que o São Paulo está jogando hoje, Jorge, eu acho que o Pato vai entrar e vai dar certo, porque ele vai pegar um time jogando bem, sem aquele peso dos 40 milhões que foi pago quando ele chegou no Corinthians, que ele chegou para resolver. E hoje no São Paulo ele não chega para resolver, chega para ser mais um. Você concorda comigo? Não sei se ele chega para ser mais um. Eu acho que o Pato não deve ser considerado um jogador para ser mais um. Ele é um jogador internacional. Não, eu digo mais um porque o time já está montado. Mas, Hugo, eu estava até ouvindo agora mesmo o programa de rádio, no esportivo. Não dá para ser, com todo respeito ao Oswaldo, que você falou que fez uma boa partida, é verdade, jogou bem. Mas não dá para comparar Pato com o Oswaldo, né, Hugo? A realidade é essa. O Oswaldo, ele é um jogador esforçado, no máximo. Cristiano Osvaldo, como diriam os São Paulinos, Jorge? Não, é um jogador esforçado. O Pato é infinitamente melhor. E tanto é que ele vai ser titular quarta-feira, o Oswaldo vai ser banco. Né? Então o Muricy já está pensando no Pato como titular absoluto. E eu concordo. Desde que o Pato também é outro que tem que ter vontade. Se tiver vontade, mostrar finalmente vontade, eu acho que ele vai encaixar muito bem na equipe de São Paulo, que está numa boa fase. É bom o jogador entrar quando uma equipe está numa boa fase, porque fica tudo mais fácil. Sem dúvida. Vamos repetir os gols do Clássico, né? Um Clássico bonito como esse, vale a pena repetir. Até porque também eu não trouxe o computador hoje, né? Que a última vez que eu estive aqui no estúdio foi um aperto desgraçado, amigo, que eu nem trouxe o computador hoje. Vai saber, né? Mas nas próximas vezes vamos ter que trazer para interagir com a galera. Mas, pra não ficar só nossa cara de besta também, os caras vão ver nos gols. Ô, Jorge, ao lado do Corinthians, você acha que dá para classificar depois dessa derrota? E eu queria que você avaliasse o Mano Menezes, que o Mano Menezes fez algumas substituições que foram muito criticadas.
Mas o erro tá na substituição do Mano Menezes ou o erro tá no seu Danilo entrar e não fazer nada? O seu Emerson Sheik, como disse um amigo meu hoje, corintiano, tá com a bunda maior que a do Hulk, não corre, não faz nada, né? O seu Guerreiro sentiu a coxa, a infelicidade lá sozinho. Então as 3 substituições não deram nada, né? O seguinte, o Guerreiro e o Souza, um mês fora. É, o Souza torceu o joelho, né? O Souza se machucou também no jogo e o Guerreiro também. O Guerreiro tá... Bom, enfim. O Guerreiro, se ele não... Pode deixar sem goleiro que o Guerreiro não faz gol. Tá, a fase tá feia. É verdade. O Guerreiro tá numa má fase. Assim, o Corinthians vai depender do São Paulo. Isso é fato. Se o São Paulo ganhar do Ituano e ganhar do Botafogo, o Corinthians tem 2 adversários fracos. O Corinthians se classifica. Mas, se o São Paulo entregar, entre aspas, o Corinthians dança. Mas o Corinthians vai decidir. Se não, mas você acha que o Corinthians faz a parte dele? É isso que eu ia falar. A culpa é totalmente do Corinthians. Corinthians, o jogo-chave era esse aí. O Ituano empatou contra o São Bernardo. Se o Corinthians tivesse ganho... O Ituano vem de 2 empates, se eu não me engano. Ou pelo menos empatado. Se o Corinthians tivesse empatado o jogo, já seria o segundo. Por critério de gols. Porque estaria mesmo ponto do Ituano, mas teria vantagem. Se tivesse ganho, aí o Corinthians estaria mais tranquilo. Mas aí agora ficou muito preocupante a classificação. Eu não acredito, eu acho que o Corinthians deva se classificar, é só o São Paulo fazer a parte dele também, lógico. Mas aí vai depender da vontade dos jogadores. O Muricy já falou que não tem nada disso, que vai jogar para valer, né? Não vai poupar ninguém. Então, vai depender, não depende mais das suas forças. Isso é fato. E Emerson Sheik, Danilo, o que você tem a dizer então, desses caras consagrados? Porque esses caras deram o Mundial pro Corinthians. O Mano errou. O Renato Augusto jogou na ponta. O Renato Augusto é meio campo. Né? Colocou o cara na ponta. E o Renato Augusto é um baita de um volante, ele é um grande jogador. Ele não deu sorte no Corinthians, mas eu já falei isso aqui, você é testemunha. Pra mim, ele é mais jogador do que o Paulinho era. Só que ele não se acertou no Corinthians. E eu fiquei sabendo, Jorge, que na negociação do Pato com o Jadson, estavam tentando enfiar o Renato Augusto também na jogada para levar o Oswaldo pro Corinthians. E não deu certo, ia ser 2 trocas. E parece que a diretoria do São Paulo, na hora, não quis o Renato Augusto por causa das contusões. Então ia ter mais essa troca. Então será que o jogador sabe que ele é uma moeda de troca e não consegue render, Jorge? Porque o Renato Augusto joga muita bola. O cara levava o Bayer Leverkusen nas costas. Num campeonato que o Bayer Leverkusen tem ninguém. Então, não dá pra entender como ele não joga nada. Agora, o Danilo, eu acho que já encerrou o ciclo. Renovaram recentemente com o Danilo. Foi uma burrice sem tamanho. Eu também acho. A renovação do Sheik ano passado foi outra burrice. Ganhou, foi campeão, sai por cima, arrebenta, entra pra história. Vai tudo ficar na porta dos fundos da história do Corinthians. Não vai ser a porta dos fundos do Porchat, não. Vai ser a porta dos fundos da história do Corinthians. O Danilo nem tanto. O Danilo ainda tem crédito. Mas não tá jogando nada tem um ano. No sentido de, se ele possivelmente sair, o Goiás que é ele, o Vitória que é ele. Mas renovou, né? Vai se os times tiverem dinheiro pra comprar. Mas os caras iam pegar de graça, né? Pagando, ninguém vai querer pegar o Danilo pagando. Mas eu acho que vai ter venda o Danilo, porque foi erro estratégico total o Danilo ter renovado. Ele não tem mais físico pra jogar, pra aguentar o meio campo do Corinthians. Isso é fato. O Renato Augusto, pra mim, também não tem mais físico. Ele é novo, Jorge. Renato Augusto é 28 anos no máximo. Mas vive se machucando e não se recupera. Esse é o problema. Entendeu? O futebol profissional requer resultado, é que nem o Ganso. São Paulo está tendo paciência porque sabe que não tem outro jogador hoje no meio campo. Né? E o Ganso é diferenciado. Então, acho Você acha que o Ganso está melhorando, Jorge? Eu acho que ele arrebenta. Você acha que ele está melhorando, está evoluindo de quando ele chegou para agora? Ele enche o saco dele falando para ele chutar no gol. E é fato, ele não chuta. Né? Ele não chuta. Ele já falou que prefere dar o passe, né? Mas não pode ser assim. Ele é meio campo ofensivo, habilidoso, né? Central. Ele tem que fazer gol, ele tem que chutar a bola, entendeu? Isso é fato, né? Eu acredito que o Ganso está melhorando sim, mas ainda vai ter que andar muito para ser aquele 10 que o São Paulino tanto deseja. Fazer uma pergunta meio absurda para a gente encerrar o Clássico, Jorge. Do pessoal que estava no Clássico ontem, alguém tem a mínima possibilidade de estar na Copa do Mundo? Hugo, eu vou dar uma resposta também um pouco absurda. Se o Jadson estivesse jogando e
e tivesse feito uma boa partida, eu acho que o Felipão iria olhar para ele. Ele já colocou o Jadson na Copa das Confederações, né? E eu acredito. Mas ele jogava mais naquela época, né? Ele era o principal jogador de São Paulo, né? Mas não jogando como ele tá jogando no Corinthians, Hugo. Desculpa, Não, mas ele fez 4 partidas no Corinthians, Jorge. Mas aí que tá, Hugo. O Jadson no São Paulo, pra mim, ele era bem diferente do que ele tá sendo no Corinthians. Não, mas Ele tá sendo o cara aqui no Corinthians. Mas porque não tem ninguém, no né? São Paulo ele era mais um. Então ele não tinha. Ele era o cara no São Paulo antes do Ganso chegar. Ele não tava tendo aquela coisa de pegar a bola e falar, dá pra mim que eu vou armar e vou resolver essa parada pro São Paulo. Ele não era assim lá. No Corinthians ele tá sendo. Ele era assim antes do Ganso. Ele tá sendo mais participativo, né? Chutando mais. Sim, né? Só que aí eu concordo até certo ponto pelo seguinte, se chegou o Ganso no São Paulo, meia boca, né? Baleado, e o Jadson se intimidou, como que ele vai reagir na seleção brasileira? Porque quando ele não tinha ninguém, ele do São Paulo ele era a mesma coisa que ele tá fazendo no Corinthians. Se por acaso ele for convocado, né? Vai ser banco. Ele sabe disso. O Oscar vai ser o titular. Isso já tá na cabeça do Felipão desde 2013, quando ele começou. Então, eu acho que o Jadson, se o Jadson estivesse jogando, ele seria o jogador-chave para isso. Outra coisa, sobre o Luiz Fabiano, se ele tivesse tido um ano passado bom, ele também teria chance na seleção. Agora é tarde demais. Agora vamos pensar no agora, Jorge. Você falou do Luiz Fabiano, se ele tivesse tido um ano melhor, que o ano passado dele foi uma desgraça, né? Dele, do São Paulo, enfim. O ano passado o Fred foi bem, né? Fez gol pra caramba, o Fluminense caiu, né? Tapetão e tal, mas o Fred fez a dele. Na seleção fez os gols dele e tal. Só que esse ano o Fred não tá fazendo nada. Se o futebol é momento, Jorge, o Luiz Fabiano não teria uma certa vantagem, porque a experiência ele tem, né? Eu ouvi um comentário absurdo hoje de um santista dizendo que todo mundo endeusando o Luiz Fabiano que fez um gol no Clássico ontem, só que na última Copa do Mundo ele pipocou, ele não fez nada e não sei o quê. Até onde eu me lembro, ele foi artilheiro do Brasil na última Copa do Mundo. Se eu não estou enganado, foi o Luiz Fabiano, artilheiro do Brasil, né? O Fred já jogou uma Copa do Mundo de banco também, né? Ele entrou contra a Gana, sei lá o que, ele fez até um gol em 2006. Mas também não foi lá tantas coisas. E aí a gente olha, tem um Jô que também não é um centroavante, tem um Leandro Damião que não faz nada também, faz uns golzinhos xoxo aí no jogo que não vale nada. Aí o nego fala que o Luiz Fabiano é o artilheiro dos clássicos, dos gols inúteis. Aí o Leandro Damião é o artilheiro do quê, então? Né? O seu Jô é artilheiro do quê? Né? O Luiz Fabiano tem uma história na Europa num time pequeno. E o seu Jô sumiu quando foi para a Europa. O Fred no Lyon não jogou nada. Né? Leandro Damião, o Internacional tinha que ser processado por má fé de vender um cara de 40 milhões de dólares que não vale 4 milhões de dólares. Então, eu penso nesse sentido, Jorge. Eu acho que não tem mais chance para atacante, é quem tá lá, a menos que alguém se machuque e seja cortado. Aí poderia até pintar, porque o Filipão, ele não vai querer levar um garoto também para essa posição, ele vai querer levar um cara que resolva. O Fred é um cara que resolve, mas ele não tá jogando nada esse ano. Nem na seleção, que ele jogou nada contra a África do Sul. Por sinal, a gente já pode até falar de seleção, que nós temos os gols do Neymar, que a gente ia falar da rodada, né? Mas nós não estamos com o computador, não estamos com a rodada, não vai dar para passar os jogos. Palmeiras ganhou, o Santos ganhou, São Paulo e Corinthians vocês viram aí 2, 3 vezes, e o Botafogo de Ribeirão Preto está classificado, e semana que vem a gente traz um negócio mais completo e passa para vocês. Como é a primeira vez na segunda-feira, a gente ainda está um pouquinho nervoso. A primeira vez deixa a pessoa nervosa, não é mesmo? Segunda-feira, horário nobre. Vamos deixar no ponto os gols do Neymar, no amistoso do Brasil com a África do Sul. E estando no ponto, já emenda que a gente solta por cima. No amistoso, Jorge, o Fred também jogou nada. Né? Deu um passo para um gol do Neymar, que também até eu dava aquele passo, que não tinha ninguém, e não jogou nada. Não é preocupante, há poucos dias da Copa do Mundo, a gente não ter um centroavante que dê confiança? Então, só complementando sobre o Luiz Fabiano, eu acho que, assim, futebol é momento, concordo. Se fosse eu, Jorge, técnico da seleção, era o Luiz Fabiano. Claro, não tem dúvida. Mas o Felipão adora tanto o Fred, adora tanto o Júlio César, que ele vai colocar o Fred. Ele vai ser titular ainda. Não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Fez uma péssima partida? Fez, não jogou nada. O Júlio César, eu concordo com você que levar um jogador titular do Toronto para a seleção, para ser titular, 3 gols. é complicado. Só que uma coisa que eu vou dizer é o seguinte,
pela experiência que ele tem, goleiro também é uma questão de confiança. Quando o Marcos foi goleiro em 2002, o Rogério Ceni e o Dida estavam numa fase bem melhor. E o Filipão bancou o Marcos e o Marcos foi o melhor goleiro da Copa do Mundo, sem sombra de dúvidas. Né? Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe. Agora, uma injustiça que é feita nas convocações é não estar Fernando Praz do Palmeiras entre os 3 goleiros para a Copa do Mundo. Fernando Praz é hoje o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista. Se você não concordar, você aponta quem é o melhor do Palmeiras. Para mim, Fernando Praz é o homem do Palmeiras e tinha que ser um dos 3 goleiros nessa Copa. Ele tá no segundo semestre do ano passado e nesse primeiro semestre, fantástico o Fernando Praz. Para mim, o melhor jogador do Palmeiras é o Allan Kardec. Ele está sendo altamente decisivo, coisa que eu não esperava dele, né? Mas ele está decisivo e até foi cotado para a seleção. Né? Ali foi cotado. Se o Luiz Fabiano não é, imagina o Allan Kardec. Ali foi empresário com jogada. Para. Maldoso com o Allan Kardec. Allan Kardec é o que os caras falaram, recebeu o espírito lá, Allan Kardec tá jogando um semestre só, né? Ele tá bem. Pra seleção, pra não. Pra mim é o melhor. Não, tô falando do Palmeiras, pra mim ele é o melhor do Palmeiras. Mas tá. Agora, o Fernando Praz tá numa grande fase, aí eu concordo com você. Né? Estamos vendo já um jogo aí. Né? Aí é os gols só do Neymar, né? Só do Neymar. E aí o Neymar fez uma grande partida. Tem que ser o craque, não. Ele tem que ter esse status de craque. Porque no Barça a casa tá caindo esse ano, hein? Será? O espanhol acho que já era. Classificar na Champions, porque 2-0. Mas o espanhol já era, né? Ficou difícil. O Real e Atlético. Final de Copa do Rei contra o Real. O Real tá embalado. O Cristiano Ronaldo, ele tá turbinado essa temporada. Apesar de eu achar que o Messi é melhor que ele, que o Ibrahimovic é melhor que ele tá jogando melhor que os caras. Não, o Messi ele ainda tá meio abaleado. Se ele tivesse eu tô com medo dele estar se preservando pra Copa, né? Arrebentar na Copa. Aí é meu medo. Pode ser. A Argentina vinha. Ó, o Fred, isso é que ele fez o jogo inteiro. Meu medo é os caras virem ganhar a Copa aqui, né? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Mas nesse amistoso aí, Jorge, já falando da seleção, né? Era pra observar o Rafinha, era pra observar o Fernandinho, né? O Daniel Alves jogou na esquerda, já estão falando que vai levar um lateral a menos para levar um atacante a mais. O Brasil estreou essa camisa azul aí, que até que enfim deu uma camisa azul bonita, né? Porque ultimamente tava derrubado o negócio. Mas e os caras que foram para ser observados, fizeram alguma coisa para, tipo, pode ir pra Copa ou tanto faz? Ele fez gol, hein? Não, mas fazer gol acontece, né? Ele jogou bem. Gosta. Primeiro tempo ele não pegou na bola. Mas aí que tá, o Filipão gosta desse estilo de jogador. Esse é o e aí você vai tirar o Hernanes para levar o Fernandinho? Não sei, Hugo. Você vai de Fernandinho, Luiz Gustavo, Paulinho, esses dois não saem. Só Brucutu? Mas é estilo Filipão de ser, Hugo. Aí os caras reclamaram do Dunga com o Felipe Melo. Olha o Daniel Alves na esquerda aí. Olha o Jô deu uma ajeitadinha, que também é o que ele sabe fazer. Então, na boa. Mas também com a África do Sul não quer dizer muita coisa, eu acho né? que ele vai ser convocado, claro. Mas que ele teve aí uma boa partida para o Felipão, isso ele teve. Será que ele vai tirar o William da vida, por exemplo, que vem sido chamado? E aí o Fernandinho pode abocanhar essa vaga aí? Pode ser, mas eu acho que o Felipão gosta do William também. Se o for levar todo mundo que ele gosta... Mas vamos ver. Eu acredito que não vai pra Copa, mas o Felipão gostou da partida dele. Você gostou? Você acha que Não. Eu também não vi nada. Mas porque eu não gosto do estilo do Felipão, aí já é um gosto pessoal, porque o Brasil, numa Copa do Mundo, o torcedor quer ver espetáculo. E nós não vamos ver esse ano. Isso é fato. Vamos ver o Brasil voluntarioso? Vamos. Vamos ver o Brasil batalhador? Vamos, sem dúvida nenhuma. Agora, o Brasil que dá espetáculo, o Brasil que faz 5 gols por partida, pode esquecer. Se pegar o Irã, né, África do Sul, né, aí pode ser. Croácia, mesmo sem o Mandzukic, o grande craque, não vai ser tão fácil assim. Mas já perde um pouco, né, o Mandzukic. Mas enfim, mas no geral, Jorge, o Brasil também não apresentou muita coisa, fez o básico contra a África do Sul. E a próxima convocação, dia 7 de maio, se eu não me engano, já é a convocação final pro Mundial. Se eu não me engano, também é numa quarta-feira. Então, jogo limpo do dia 5 de maio, a gente vai especular todo mundo que pode ser convocado, se pode ter surpresa, se não pode, enfim, faremos um apanhado geral. Vai ser quase que um programa dedicado a isso.
né? E, claro, as finais dos campeonatos também. Uma convocação né? histórica, né, Hugo? Porque Sim, bem sim. ou mal, aqui no Brasil a Copa. Sim, sem dúvida, vai ser bastante interessante. Mas, perdão, o que a gente torce, claro, que o Brasil seja campeão, independente de todos os problemas sociais, culturais aí que estão em volta da Copa do Mundo, que na verdade ficaram em volta da Copa do Mundo, como sempre existiu, né? Transporte, saúde, locomoção, educação, sempre teve. Ficou muito em voga por causa da gloriosa Copa do Mundo. Mas a Copa não tem nada a ver com isso, essa que é a verdade. Vamos seguir com os assuntos, Jorge. Vamos informar que essa semana tem Libertadores, né? Os times brasileiros jogam essa semana. Eu vou passar aqui os grupos para os amigos de casa. Mas antes disso, eu vou dar a dica da semana, que o Jogo Limpo, além de estar agora durante a semana, de segunda-feira, no horário nobre da televisão brasileira e da internet também, aqui na UTV, continua com as suas super dicas. Vocês já estão vendo aí a grossura da criança aqui, que as dicas que a gente dá no Jogo Limpo não são qualquer coisa não. É verdade. Esse livro aqui é o seguinte, Libertadores, Paixão que nos une, a história completa do mais tradicional torneio de futebol interclubes das Américas, a Copa Bridgestone Libertadores, de Nicolas Vital. Vou mostrar agora aqui na câmera, no close. Ó, tipo aquela bola de capotão antiga, Lindo né? livro, hein? Bonito o livro. Pesadinho, viu? Tem história aqui dentro pra chuchu. Deixa eu abrir uma página pra mostrar pra vocês aqui. Mas eu vou virar ele pra cá e abrir, porque senão eu vou fazer besteira. Né? Aqui, ó, sai a capinha. Ó, os escudos dos campeões, né? Da Libertadores. Acho que de todos participaram, hein, Hugo? Pode ser, eu não... tem do Paysandu, Chegou o Bahia, livro. Goiás. Você tá vendo melhor aí. Então é dos participantes. Acho que deve ser de todos os participantes. Né? Bem bacana. Bonito. Dentro dele conta a história, ano a ano, campeões. Ó, várias fotos ó o bonitas. Palmeiras aqui, eu vou pegar o Palmeiras. Palmeiras ganha a 99. Libertadores. Aqui. Vê se a gente dá em São Paulo, do Filipão. A gente dá um close. Ó, vai dar sorte, hein, Filipão. Torneio curto. Aqui, ó, Paulo Nunes desse lado. Foi na final essa foto aí. No ano que ele mais jogou bola na vida dele. Verdade. Né? Aí do outro lado aqui, ó, virar a câmera aqui, ó. Júnior Baiano, segurando a taça com o César Sampaio. Grande César Sampaio. Deixa eu pegar aqui. Dá uma abertura e vai ficar bonito. Aí, ó. Aí já pega o livro inteiro, então, ó. A página Levantando inteira. a taça de 99. Bacana, bacana. Esse livro aqui vocês já encontram nas principais livrarias do país, venda online também. Então, tá aqui, Libertadores, Paixão que nos une. Tá aqui a dica de hoje, segundona, semana que vai começar forte na Libertadores. Os times brasileiros estão bem para chuchu esse ano na Libertadores. Então tá aqui a dica para você do Nicolas Vital. Grande Nicolas Vital. Os brasileiros da Libertadores, Jorge, só o Atlético Paranaense que não está muito bem no grupo dele, que ele é o terceiro colocado. Mas nessa semana aí ele vai pegar o Universitário do Peru. Você acha que o Atlético Paranaense vai conseguir se classificar, Jorge? Olha, vai ser perigoso. Ontem o Atlético perdeu para o Paraná por 4-0. Mas reserva, né? Mesmo assim, não dá, né? A bala, por mais que seja reserva, a bala. Isso é fato. Vai ser perigoso o jogo lá, viu? Eu também tô achando que tá complicado pro Atlético. O Atlético não tá bem esse ano, isso é fato. Joga dia 13. Não tá legal esse ano. Dia 13 é quinta. Isso é o grupo 1. No grupo 2, o Botafogo vai jogar com o Independiente del Valle. E o Botafogo é o líder do grupo, Jorge. O Botafogo, pra mim, tá sendo uma surpresa positiva, porque no Cariocão ele tá levando só nabo, né? Já tá fora do Carioca. Não, já tá fora. Já perdeu pro Flamengo. Não fica mais. E o técnico do Botafogo, muito engraçadinho, falando, não, todo mundo sabia que o Botafogo ia fazer só Libertadores. Aqui, querido, se liga, do húngaro, né? O nosso técnico húngaro. Não me engana que eu gosto. Você acha que você do Botafogo vai engolir essa sua frase? Poupe, né? Eu acho que o Botafogo vai se dedicar a Libertadores, mas não tem time pra isso. Não chega muito longe. Não, mas passa de fase, né? Deve passar porque o grupo é muito fraco. Tanto que ele é o líder. Isso é o grupo 2. No grupo 4, o Galo Mineiro, atual campeão da Libertadores e líder do seu grupo, vai enfrentar fora de casa o Nacional do Paraguai, dia 12, quarta-feira. Então, na rodada resumida entre quarta e quinta, e vai ter um jogo na terça, que é justamente o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro vai pegar o Defensor do Uruguai amanhã, fora de casa. O Cruzeiro também é líder do seu grupo. O Cruzeiro tem time, né, Jorge? Esse deve chegar longe.
deve ser um que belisca o Não título, perdeu né? ninguém, né? Praticamente. Isso. Teve o Marcelo Moreno que tá fazendo Voltou gol, bem, né? voltou Tá bem. fazendo gol. Pô, Só no Flamengo que os caras de nome não jogam, né, Jorge? É incrível. por quê, O né? Brocador tá jogando porque não era ninguém, né? Aí ficou... Recusou a proposta da China, hein? É estranho, né? Recusou é estranho, Será porque que não não pagaram... teve proposta nenhuma? Não, teve, mas o jeito de pagar não era o que o Flamengo queria, os chineses também estavam querendo dar o chapéu, aí chapéu por chapéu, o Brocador leva o chapéu jogando no Maracanã, né? Curtindo a praia, porque lá na China também, né? Não é a vitrine, o Flamengo é, né? Mas enfim... falando no Flamengo não. Primeiro o Grêmio. O Grêmio é do grupo 6, né? Cruzeiro do 5, Cruzeiro deve classificar tranquilo. O Grêmio também é líder do grupo 6, só que vai receber o News Old Boys, Jorge. Vai ser o primeiro jogo pedreira do Grêmio. O dito grupo da morte não tá tão da morte assim, né? O Grêmio tá tranquilo, ganhou as duas que disputou. É. E o News agora, Jorge? O News é Vai dar carne de Grêmio. pescoço, certo? Da Grêmio? Tá. Vai jogar quinta-feira. E Grêmio de Anderson Moreno, parabéns. tá bem, tá bem. Né? Barcos tá fazendo gol. Barça no gol finalmente. Kleber é que tá sumidinho, né? O Kleber Gladiador deu uma sumida. Isso é verdade. Falaram que ele ia vir pro Corinthians aí no Brasileiro, hein, Jorge? Troca pelo Emerson Sheik. Será que troca? O Corinthians tá de olho no Diego Tardelli, viu? Quem é melhor, Kleber Gladiador ou Diego Tardelli pro Corinthians hoje? Pro Corinthians, Diego Tardelli. Diego Tardelli já entrosa ali com o Jadson, né? Com o Romarinho. Ele é rápido. O O Romarinho... Kleber já é mais brigador, já não é... E quando ele tá numa boa fase, né? Poderia ser mais... O Tardelli hoje seria mais eficiente pro Corinthians. Mas acho que o Gladiador é mais fácil de vir, né? Ah, com certeza. Você acha que o Atlético vai desperdiçar o Tardelli? Falar uma coisa pra você, Jorge. Você lembrou do Tardelli aí? A gente tá falando de Luiz Fabiano na seleção, mas a gente esqueceu do Tardelli, hein, Jorge? O Tardelli é um nome que pode substituir o Fred também. Só que eu não acho ele artilheiro. Mas ele faz gol pra caramba no Atlético, hein? Ele fez mais gol que o Fred esse ano. Mas E até o ano passado, se eu não bobear. vejo ele como artilheiro, eu vejo ele mais como segundo atacante. Bom, é um Mas, nome enfim, que surgiu, é um nome né? que surge, lógico. E Tá numa boa fase. para fechar os brasileiros, no grupo 7, o Flamengo vai receber o Bolívar. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara ontem. Porque a Guanabara, tradicionalmente, o primeiro turno carioca, tem aquela final, pá, né? Aquela coisa que passa na televisão. É o charme, né, Jorge, do Campeonato Carioca. Mesma fórmula, 200 milhões de anos, isso também é importante. Só que, como tem a Copa do Mundo, foi um turno único. O cara que ganhar o turno na fase de grupos, né, 18 times, já leva a Guanabara, o Flamengo não pode perder mais. Ninguém alcança. Né? Faltam 2 rodadas, se não me engano. E os 4 primeiros vão fazer semifinal e final, que aí é a Taça Rio, que é o Cariocão. Então o Flamengo ganhou do Botafogo 2-0, eliminou o Botafogo não tem mais chance de ir para as finais e, de quebra, faturou mais uma Taça Guanabara. Vai pegar o Bolívar jogando no Maracanã. Aí o Flamengo vai deitar e rolar, na minha opinião. Não, com certeza. O Flamengo está numa boa fase. Apesar, né, que eu acho que o Flamengo ainda precisa acertar um pouquinho ali, principalmente na defesa. Mas eu acho que o Flamengo não vai ter dificuldades. Não deve ter, não. Vamos passar para os amigos de casa, Jorge? Bora. Os 4 jogos da Liga dos Campeões nessa semana. A Liga dos Campeões é dividida, né? 4 jogos na semana, 4 jogos na outra. Então, já tem jogo amanhã. 2, por sinal. E o engraçado, Jorge, vai jogar Atlético de Madrid e Milan, na Espanha. E também Bayern de Munique e Arsenal, na Alemanha. Só que, por exemplo, o Atlético de Madrid na primeira rodada, né, na ida, ganhou do Milan na Itália, de 1-0. Tem a vantagem, já ganhou fora. O Bayern de Munique também ganhou fora, meteu 2-0 no Arsenal e vai jogar no seu estádio agora. Esses 2 jogos de amanhã primeiro, Jorge, quem você acha que classifica? Atlético de Madrid ou Milan? Diego Simeone me surpreendendo demais no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid e Barça classificam, sem dúvida nenhuma. Não falei Barça, falei Bayern e Arsenal. Falei Bayern. Ah, então Bayern, entendi Barça. Falei Bayern. Eu concordo. Aí, o Barça também vai jogar essa semana, né? Quarta-feira, recebe o Manchester City. E no jogo de ida, meteu 2 lá na Inglaterra, jogo polêmico, falta fora da área, deram pênalti no Messi, mas pela imbecilidade do zagueiro, mereceu também. Jogam no Camp Nou. O Barcelona não vem muito bem no espanhol, empatou uma, perdeu outra, tá dando umas tropeçadas. E nessa Liga dos Campeões, Jorge, com 2-0 de vantagem, o Manchester City, que é uma constelação de craques, né? Inclusive o Fernandinho é do Manchester City. É do Manchester City. Dá pro Manchester City surpreender lá no Camp Nou, esse Barcelona? Que dá, mas não vai. Barça ganha e até com uma certa facilidade.
E fechando a rodada dessa semana, o Paris Saint-Germain vai receber o Bayer Leverkusen. E lá na Alemanha, amigo, o Paris Saint-Germain só ganhou de 4-0. 3 gols de Ibrahimovic, né, se eu não me engano. Isso mesmo. E tá com a macaca o Ibrahimovic, que pra mim, sem dúvida alguma, é o melhor do mundo hoje. Mas não joga num time que ajude a ser o melhor do mundo. Bom, perguntar quem classifica aqui com 4-0 é sacanagem, né? Perguntar se o Lucas vai fazer gol, acho que a pergunta seria essa. Quem? O Lucas. Não, o Lucas não é de fazer gol, Tá com mas tá fazendo uma ele jogada fez uma boa, jogada tá crescendo. Será que dá pra ele pensar ainda aí na Copa, Jorge? Não, perdeu muito espaço pro Bernard, pro William. Eu acho que o Lucas... O Bernard, por sinal, não fez nada também, né, no amistoso aí. Ele pode estar gostando mais do Bernardo atualmente, isso é fato. Concordo que ele não fez nada. Mas eu acho que o Lucas perdeu a chance dele. Certo. Mas no Paris Saint-Germain deve classificar, tá dando uns passezinhos, né? Quem sabe faz o dele, o jogo ganho já, né? Jogo ganho, mais tranquilo. dele. Pode ser que ele se dê bem. Dando um giro pelos estaduais, Jorge, sem muito aprofundamento hoje, a gente falou do Flamengo e o Guanabara. Lá em Minas, o Atlético e o Cruzeiro já estão na próxima fase também, para variar, né? Grêmio e Inter também já estão na próxima fase, mas o Inter tá dando uma penada lá no Gauchão, O né? Inter reestreou o Beira-Rio, né? Nessa semana. Tá ganhando meio na bacia das almas as partidas e tal, mas tá indo, né? No final das contas vão ser sempre os mesmos. Só o Botafogo no Rio que não vai mais para as finais e o Corinthians que corre o risco, né? Dos tradicionais que sempre estão nas decisões estaduais. Teremos também a Copa do Brasil nesse meio de semana. Não estamos com a tabela completa agora aqui, mas o São Paulo estreia, né, com o Alexandre Pato, que já foi muito decantado. Você acha que dá para o São Paulo ir lá e eliminar o jogo de volta, Jorge? Ganhar logo por 2 de diferença e acabou? Principalmente se o Antônio Carlos parar de fazer... Gol contra, né? Fizer a favor. Ele sentiu muito, né, esse jogo. Ele mas ficou quem não ia abalado, sentir fazendo 2, né? Ele ficou abalado depois das entrevistas, acompanhei, mas eu acho que ele é um bom zagueiro e deve se recuperar. O Palmeiras também estreia na Copa do Brasil essa semana. Será que o Palmeiras vai dar uma tirada de pé no Paulistão, Jorge, para focar na Copa do Brasil, já que ele está classificado? Né? Sem dúvida. Eu acho que o Palmeiras... Vai desistir de tentar ser o melhor campanha? Não é que vai desistir, mas eu acho que o Palmeiras já vai também querer já matar o primeiro jogo já para ficar mais tranquilo. Eu esqueci a cidade que o Palmeiras ia jogar, mas me fugiu agora. E Corinthians e Santos estreiam na Copa do Brasil na próxima semana, né? Aí a gente vai falar deles na próxima semana. Na próxima semana também, no domingão, volta a temporada de Fórmula 1, GP da Austrália, em Melbourne. E por incrível que pareça, amigo, o melhor piloto da pré-temporada é Felipe Massa. Quando a gente terminou o ano passado, Jorge, que ele saiu da Ferrari, eu falei que era a melhor coisa sair para a Ferrari. Lógico que eu não esperava que ele fosse pegar uma Williams combalida, caída das pernas, e fosse ser o melhor piloto da pré-temporada. Eu só achava melhor ele sair para do Alonso, aquela lenga-lenga toda, que foi o que o Rubinho fez com o Schumacher, quando saiu quase foi campeão do mundo. Então, pensando nisso, eu falei que ia ser melhor. Você até falou que não, tá saindo do melhor carro e tal. E agora, Jorge, será que vai se comprovar durante a temporada todo esse bom desempenho de pré-temporada do glorioso Massa? Ou você acha que é uma chuva de verão, é um cavalo paraguaio? Vamos torcer, vamos acreditar. O Red Bull foi terrível. O Vettel já falou que vai ser osso, bravo, né? Parece que porque sempre ter o melhor carro é fácil. Eu quero ver ter o melhor braço, né? Mas esse ano tá muito bagunçado esse regulamento. A última temporada vai ser que nem última prova, vai ser Stock Car. Vai valer, não sei, 1000 pontos lá. Vai ser o dobro, né? Da pontuação. Eu acho desnecessário. Porque fizeram isso para ferrar o Vettel, né? Isso é fato, né? Porque mas aí se ele ganha, cansando de ver 4 títulos. Mas se o líder ganhar a última, ele estoura, né? Então. Aí bate recorde de pontos, né, dos outros. Mas é que tá, Hugo. Se o cara é bom, trate as outras equipes melhorarem o carro, Não adianta querer mudar o regulamento para prejudicar o cara. Eu acho que os outros carros tinham que tomar vergonha na cara, investir mais para tentar ganhar o cara. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Só lembrando aos amigos de casa aqui, se eu não me engano, na metade de março vai estar no Vila Lobos, no parque lá, o carro, a Lotus do Ayrton Senna, do John Player, pretona, vai estar exposta lá. Que ele ganhou com a corrida, né? O título ele ganhou depois na McLaren. Isso. Vai estar no Parque Vila Lobos, numa parte central lá do Vila Lobos. Eu li hoje isso, estou falando aqui, né? Não estou ganhando nada do Vila Lobos, nem do Senna, nem ninguém. É importante, né? Mas para quem gosta é legal.
Eu já vi esse carro na exposição, Jorge. Eu não lembro se foi uma que a gente foi 10 anos atrás, aí 20 anos atrás, sei lá. No Ibirapuera. Mas era o da Camel, né? O amarelo. O amarelo, O amarelo que nós vimos. Carrasco e a também, McLaren da também. hora. E na Paulista, ali no Conjunto Nacional, tá tendo uma exposição de carro também. Tem lá um carro da Fórmula Indy, tem os carros da Stock Car anos 70, legal. Se você estiver andando pela Paulista, você entra no Conjunto Nacional, até porque provavelmente todo mundo vai entrar, né? Mas aí se você não sabe, tá rolando a exposição. Aí tem carros de passeio, que eram, né, montados para corrida, e alguns carros de Fórmula Indy, de Fórmula 3. Tem um carro lá que parece o carro do Mad Max, né? Eu não consegui ver quem é que pilotou, porque tinha tanta gente na hora que eu passei, que eu não tenho a paciência para ficar olhando lá a plaquinha que fala quem pilotou. Mas tem capacete, tem troféu, tá bem bacana, todo ano rola uma exposiçãozinha ali, né, voltada ao automobilismo, e aí é interessante. Para fechar o programa, já vamos falar um pouco de basquete, né? E até porque, né, tivemos o All-Star Game esse ano, né? Que a gente, por sinal, tá vestido de All-Star Game, né? Eu tô de leste, né? E você de oeste. Acertei agora, né? Tô de LeBron James, não vou virar de costas para vocês aqui para mostrar. E o Jorge é o Kobe Bryant, né? Que, por sinal, o Jorge gosta muito do Kobe Bryant, né? Estrategicamente foi escolhido ali. Se você ver, ó, aqui, o meu é o 6, né? LeBron James. O Jorge, de acordo com ele, é o 24. De acordo com a cabine do Kobe Bryant. Veio certeira do Jorge, é o 24. Né? Mas enfim, a gente, perdão, ia prestar homenagem ao All-Star Games, né? O programa ia ser no mesmo dia do All-Star Game, tivemos aqui diversos imprevistos, enfim, né? Já divulgados aí nas redes sociais, caso de polícia e tudo mais. Já passou, tá tudo tranquilo, mas a gente continua prestando essa homenagem. O primeiro programa após o All-Star Games 2014, a gente está aqui, já que a gente ia homenagear o jogo no dia, não pudemos, devido a problemas. Estamos aqui no primeiro programa após todo o trauma que foi ocorrido, fazendo essa homenagem leste-oeste. O que é melhor, Jorge, o leste ou oeste? Você que fala de NBA aqui toda semana. No jogo das estrelas o leste ganhou, né? O leste ganhou do oeste. Leste. Mas depois de 3 anos que o leste perdia. O que importa, né? É o atual, é momento. Tá, é momento. LeBron James. Não, no jogo foi o leste, mas nas conferências mesmo, na liga, o oeste é infinitamente melhor do que o leste. Muito mais disputado a Conferência Oeste do que o Leste. Inclusive, temos umas imagens de NBA aí dessa semana que o glorioso LeBron James arrebentou, né, Jorge? Bateu o seu recorde de pontos na carreira. Ele fez nada mais, nada menos do que 61 pontos. Né? Ele nunca tinha feito isso, né? Já tem mais de 10 anos de carreira aí na NBA. E fez uma brilhante partida contra o Charlotte Bobcats, né? Na semana passada. E foi um grande destaque. Ganhou aí também o melhor jogador do mês. Pode mandar bala, Sérgio. Rapidinho, no vídeo. Alguns lances do LeBron James, se for possível. E para vocês verem aí como o LeBron está numa grande fase. Independente do LeBron, que eu estou aqui representando bem hoje, não é o Michael Jordan, mas pode chegar perto, né? Pode passar um Kobe Bryant tranquilamente, né? Enfim. Como que tá os brasileiros na NBA, Jorge? No All-Star Games, mais uma vez, não tivemos, né? A presença do brasileiro. Tá beliscando, né, de ter um brasileiro jogando esse All-Star Game, mas não teve de novo. E como eles estão na NBA, qual o prognóstico para essa restante temporada dos jogadores brasileiros? O Thiago Splitter é o melhor, assim, na média, né, de times, né? O San Antonio Spurs passou o Oklahoma e agora é o líder da Conferência Oeste, né? Os velhinhos incríveis, os velhinhos de San Antonio, todo ano estão lá, sempre liderando o Oeste, é incrível. E o Thiago Splitter está sendo a juventude de lá, Hugo. Está realmente jogando uma grande temporada, está contribuindo demais para o San Antonio Spurs e é o melhor brasileiro na média, na minha opinião, aí da NBA. O Nenê também está uma grande temporada do Washington. Pode ser que o time se classifique aí na Conferência Leste, né? Vamos ver aí o que acontece. O Langley se machucou, né? Pra variar, né? No Suns é um pouquinho complicado, mas vamos ver se ele ainda vai jogar aí a temporada. Se bem que o Nenê também, quando chega a hora do vamos ver, ele se machuca, né? Gosta também, né? É complicado. Baita de um negão de 2,15 m, forte pra chuchu, na hora do aperto, dói a unha. Vamos ver. Por enquanto ele tá indo. Faverani razoável, aí tá vendo aí, agora começou aí alguns lances do LeBron, para vocês verem aí como ele é um grande jogador, numa grande fase, é a grande estrela do Miami, é o atual MVP. Por que você acha que os caras me mandaram a camisa dele? É tudo a relação, tem tudo a ver uma coisa com a outra.
Ele até jogando de máscara aí, porque ele se machucou recentemente. Mas o LeBron está mostrando aí a sua categoria, Hugo, e está liderando amplamente o Miami. Além de ter batido o recorde da sua carreira, também bateu o recorde da franquia, Hugo. Nenhum jogador do Miami tinha feito 60 pontos em um jogo. Cara, com tudo isso aí eu vou falar pra Ana lá, mandar uma camisa do Miami pra eu usar no próximo programa, que aí eu sou pé quente mesmo. É, Hein? Miami é o atual campeão, Hugo, da liga. É, então. Se der tudo certo, eu vou ligar pro Filipão, falar, manda do Neymar também, que aí nós vamos ganhar a Copa, né? É, vamos ver, né? Quem sabe? Mas o cara fez 60 pontos ali, ele joga pra cacete e tal, é bom pra caramba. Mas o outro time também é a mãe, né, Jorge? Porque só tem jogado os caras, ó. É, o Charlotte Bobcats é um dos piores da liga, né? Mas... É o time que é do Michael Jordan? Ou... É isso mesmo. É uma vergonha o Michael negócio dele. Jordan, O maior jogador da história que esse time. É, como ridículo, dirigente, o Michael Jordan até é criticado, é um dos piores. Mas da tem liga. culpa mesmo ou os Tem. caras que são ruins? Não, ele tem culpa também, ele não tem aí aquele cacuete de empresário para correr atrás de jogadores eficientes. Né? Era Não, melhor. o time é uma baba. O time. Era melhor ele jogar aí, que se ele jogasse aí, ele fazia uns 40 pontos. É, ele fez um treinamento uma vez aí, jogou um vídeo no YouTube, dando uma enterrada ainda com mais de 50 anos. Mas Quem é brincadeira, gênio até a morte, né? É, existem divergências de opiniões, mas pra mim o maior de todos os tempos, Michael Jordan, né? Ah, o Jordan foi fantástico. Entre os três, sem dúvida, mas pra mim, o maior. Né? Existem números que ele perde em uns, ganha em outros, né? E por aí vai. Mas, enfim, LeBron James, com essa máscara aí, que é a tela que tava com... Não é máscara mesmo, ele se machucou anteriormente e tá usando máscara hoje. Quebrou o nariz. O senhor nariz também, diga-se de passagem, hein? A máscara aí foi moldada, deu trabalho pro médico lá. É verdade. Mas, Mas tá enfim... bom. Termina. Pra terminar, enquanto fica rolando as imagens aí, Jorge, suas considerações finais desse jogo limpo de hoje. Olha, minhas considerações finais vai para esse jogo que foi demais, Hugo, né? São Paulo e Corinthians, o melhor jogo do ano por enquanto, né? O São Paulo mostrando sua força, o Muricy aí trabalhando firmemente no São Paulo, né? Ele está de parabéns, está voltando a fazer o São Paulo uma grande equipe. Eu sempre aqui defendi o Muricy, ele é a cara do São Paulo e está fazendo valer aí a sua categoria. E o Corinthians do Mano, o Mano está se reajustando, precisa melhorar e muito para o Corinthians chegar longe em algum campeonato esse ano. Então é isso, Hugo e amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Semana que vem estaremos de volta. Tá certo, Jorge. Quero agradecer aí o Serjão dando aquela força no Twitter, como sempre. Nosso companheiro dos finais de semana, sábado e domingo. E agora toda segunda-feira à noite estamos aí. FA TV e depois Jogo Limpo, fechando com chave de ouro essa segunda-feira da UTV. Não só fechando com chave de ouro, mas abrindo a semana maravilhosamente bem. Agradecer a todos os internautas que estiveram acompanhando a gente. Infelizmente hoje sem a ferramenta aqui, o computador, para interagir com todos vocês. Mas amanhã o vídeo já vai estar lá no YouTube, o YouTube da UTV, vai estar no Facebook do Jogo Limpo. E como de costume, a gente interage bastante nas redes sociais. Então, agradecer também, claro, ao UTV por colocar a gente aqui nessa segunda-feira, né, depois da realocação e tudo mais. Estamos aqui para sempre abrir a programação. Um grande abraço a todos. Próxima segunda-feira, 10 da noite, estamos aqui com mais um Jogo Limpo, reta final de Paulistão, decisão dos estaduais, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, enfim, tudo que acontecer durante a semana, com um foco maior, claro, no final de semana, como aconteceu hoje, o foco no Super Clássico Corinthians e São Paulo. Um grande abraço a todos e até a próxima segunda-feira.